Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Quero também dar uma boa noite a você que está nos acompanhando pelo Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo e a você que também nos acompanha pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe as vossas famílias, Deus possa fazer cada um de vocês crescer sobremaneira na sua presença. Nós somos a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, somos aqui de Cardoso Moreira, uma pequena cidade do interior do estado do Rio, uma cidade aconchegante. É um prazer ter a sua companhia. Meus amados irmãos, hoje estamos gratos a Deus, porque Deus tem nos feito grandes coisas, tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado sabedoria, e nós precisamos agradecer o nosso Deus. Queremos estar sempre com os corações abertos, as mentes também bem abertas para aprender da palavra de Deus. Eu quero convidar a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, aos irmãos aqui presentes. Nós agora vamos fazer uma parte missionária. A nossa igreja é uma igreja missionária e nós estamos na campanha de missões mundiais e nós temos por meta levantar, arrecadar um bom dinheiro, uma boa verba para mandar para missões mundiais. Deus abençoe a cada um de vocês e eu quero nesse momento convidar o pastor Elvis Mesquita para fazer essa parte de missões mundiais. Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor por mais uma vez estarmos reunidos para glorificar a Ele e agora podendo falar um pouco sobre a nossa campanha de missões mundiais. Eu quero convidar a igreja para que juntos nós possamos falar o nosso tema e a nossa divisa. Eu quero te convidar a ficar de pé para que a gente possa falar bem forte, esse tema não possa sair da nossa mente, do nosso coração. O nosso tema é Viva o Poder de Transformar. Vamos falar todos juntos, bem forte, bem bonito. Viva o poder de transformar. Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está a nossa divisa, que nos fala a respeito desse poder que nós recebemos. Vamos ler juntos? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode se assentar. Glória a Deus. Esse poder de transformar é o poder então do Espírito Santo de Deus em nós. É o poder que nós recebemos, que é nos dado por Jesus Cristo, e glória a Deus por isso, porque esse é o poder que tem a capacidade de transformar vidas. E a forma como esse poder ele é manifestado hoje é através da pregação da palavra de Deus, através dos nossos missionários que estão no campo, pregando essa mensagem que foi a forma que Deus escolheu para alcançar vidas, para transformar, para resgatar vidas. Então, hoje, nós temos um recado para a Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, diretamente do campo missionário. Então, nós vamos estar passando aqui este vídeo. Você também que está acompanhando ao vivo nas nossas redes sociais vai estar podendo conferir um recado direto do campo missionário para mim e para você, para que nós possamos a cada dia mais entender a necessidade e a importância de sermos uma igreja, de continuarmos sendo uma igreja que ama missões, que vai até o campo missionário, que ora por missões e que contribui para o trabalho missionário no Brasil e no mundo. Graça e paz aos irmãos da Igreja Batista Novo Mundo. Esposa do pastor Levi Godinho, missionário dessa igreja, através da Junta de Missões Mundiais.
E o tema da campanha deste ano é Viva o Poder de Transformar. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que palavra abençoada, essa que o apóstolo Paulo deixa escrito para Timóteo, quando ele dá as características do espírito que nós temos, do espírito que Deus nos deu. É um espírito que tem poder, que tem ousadia, que tem amor pelas almas perdidas. E é um espírito que tem equilíbrio para saber como levar as boas novas para essas almas que ainda não têm o conhecimento da palavra de Deus. E nós fomos desafiados pelo pastor Valdomiro Timichak em 2008 a irmos a São Tomé e Príncipe. O trabalho já existia lá, já tinha passado alguns missionários, como também algumas turmas dos radicais. Eles ali estiveram para estruturar o trabalho e o nosso desafio era continuar a estruturação daquele trabalho e a ampliação das unidades do PEP. Quando nós chegamos ali, havia uma unidade do PEP e 2 missionários educadores, mas Deus foi gracioso conosco e nos deu estratégia, mesmo com meio a tantas dificuldades, para que o trabalho ali expandisse. Em 2015, quando nós saímos do campo de São Tomé e Príncipe, existia 13 missionários educadores, 4 unidades do PEP e 200 crianças eram atendidas diariamente. Mas o trabalho cresceu. Quem iria continuar esse trabalho? Então começamos a orar, pedindo que Deus nos mostrasse uma pessoa que fosse capaz, que tivesse amor pelas crianças, que tivesse amor pelo povo de São Tomé. Então encontramos a Nilza, que estava em uma das nossas congregações. E nisso ela ficou 2 anos, os 2 últimos anos que ficamos ali em São Tomé, ela esteve conosco diariamente para conhecer o trabalho, como era realizado o trabalho, conhecer os pais. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o relatório desse ano conta que nós temos não mais 4 unidades, mas 5 unidades, e onde estão sendo atendidas 250 crianças diariamente. Para isso, tem 22 missionários educadores envolvidos. Mas a obra do PEP não se restringe só a São Tomé. Tem muitos outros países e muitos missionários envolvidos nessa grande obra. Quando a gente vê os resultados alcançados do ano de 2020, foram 679 unidades abertas, mesmo com todas as restrições devido à pandemia, e foram alcançados 18.359 crianças. Para isso ser feito, 90 coordenadores estavam envolvidos e 1.333 missionários educadores. Disso, 18.354 famílias foram visitadas. E tivemos decisões diante de Jesus Cristo, 13.466. Dessas, 8.924 eram crianças e 4.542 adultos. Glória a Deus. Glória a Deus que os missionários educadores, os coordenadores se envolveram para levar esperança ao coração dessas crianças e, consequentemente, dessas famílias. Mas eu queria convidar a amada igreja a se envolver também nesse ministério que Deus tem colocado nas mãos dos batistas brasileiros, através da Junta de Missões Mundiais, nos países onde as crianças têm precisado ouvir da palavra de Deus, como também a sua família. E como a amada igreja pode fazer? A amada igreja pode contribuir, né? Contribuir para que pessoas possam ser alcançadas, para que o trabalho continue a ser desenvolvido. Você pode fazer isso através do Doe Agora, pode usar o Pix que a Junta agora tem. A igreja pode orar pelos missionários que ali estão, pelas crianças que são alcançadas, pelos pais dessas crianças, e a igreja pode mobilizar, ter um mobilizador que leve a igreja a contribuir, a orar e a levantar pessoas que possam e que queiram, né, visitar o campo missionário. Quão grande obra Deus tem colocado nas mãos dos batistas brasileiros. Que bênção, irmãos. E Deus está dando a oportunidade dessa igreja participar.
Que Deus abençoe a vida da amada igreja. Amém. Glória a Deus. Os irmãos viram a quantidade de pessoas envolvidas nesses projetos? A nossa irmã missionária Lúcia, esposa do pastor Levi, nos relatando aqui os resultados alcançados, a quantidade de pessoas envolvidas nesses projetos, quantas pessoas aceitaram a Jesus através desse projeto, mais de 13 mil pessoas, dentre elas 8 mil crianças, mais de 8 mil crianças, glória a Deus por isso. E as orações dos irmãos, as contribuições dos irmãos são também de suma importância para que esse trabalho não só seja mantido, mas que ele continue crescendo. Os irmãos observam que nós estamos vivendo uma época difícil, uma época de pandemia, mas a palavra de Deus ela continua avançando, pessoas continuam sendo alcançadas. Nós louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus pela vida da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, pela vida de cada irmão que tem orado incessantemente por missões mundiais e por cada irmão que tem contribuído também para a honra e glória do Senhor. Nós, no último domingo agora do mês de março, nós vamos estar levantando uma oferta especial. Então, no último domingo de março, à noite, os irmãos tragam uma oferta especial. Isso não impede, nós estamos com as nossas classes já fazendo as campanhas, fazendo as cantinas. No domingo que vem pela manhã, nós teremos cantina. Já desafio também aí uma outra classe, né? Os jovens vão estar fazendo a cantina pela manhã. Desafio que uma outra classe, as irmãs ou os irmãos, estejam fazendo a cantina no domingo que vem à noite, para que a gente possa estar alcançando o alvo, ultrapassando para a honra e glória do Senhor e contribuindo para o avanço da obra missionária. Lembrando também os irmãos que no primeiro domingo de abril, pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos ter aqui conosco a visita de um missionário. O missionário vai estar conosco, missionário da Junta de Missões Mundiais. No primeiro domingo de abril pela manhã, vai estar conosco aqui no culto, pregando e contando para a gente também aquilo que Deus tem realizado no campo missionário. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, nós vamos louvar o Senhor e mais uma vez louvar e agradecer ao Senhor por cada contribuição, pela vida de cada irmão, pelas orações, e que nós possamos continuar orando pela vida da missionária Lúcia, do pastor Levi. Deus possa estar abençoando também esse trabalho do PEP, esse trabalho com crianças que é tão importante, que já tem alcançado muitos países pelo mundo, e crianças e suas famílias têm sido alcançadas através desse trabalho. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, eu peço que os irmãos estejam em espírito de oração, estejam agora orando por cada missionário que está no campo, por cada pessoa que está recebendo a palavra de Deus, para cada pessoa para quem a palavra de Deus está sendo pregada, que os corações estejam sendo abertos e transformados por essa palavra, por esse poder de transformar. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor,
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, deu uma chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, deu uma chuva neste lugar. Vem com teu rio,
Quero convidar a você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia, Efésios, capítulo 1. Nós vamos estar lendo o versículo 3. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar. Quero convidar a você que está em casa, nos acompanhando pelo Facebook, Instagram, da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, também a manter a sua Bíblia aberta, nos acompanhar. Você que não, por acaso, não tem Bíblia em casa, adquire uma Bíblia, porque a Bíblia é um manual do crente, ou seja, da humanidade. Todo aquele que está nesse mundo tem que ter a Bíblia é um manual. Eu sempre digo que tudo que nós compramos vem no manual. E quando Deus ele fez o homem, Deus então deu o manual, a palavra de Deus, a sua palavra. Como se você não tiver Bíblia, você vai acompanhar, tá? Aí direto da tela do seu smartphone, do seu celular ou do seu computador. Tá? Capítulo 1 de Efésios, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então está aí, eu vou falar das bênçãos celestiais. Quero que você nos acompanhe, a Bíblia está aberta, então você vai observar algumas coisas importantes desse texto, tá? Esse texto, versículo 3, mas tem os contextos que nós vamos até o versículo de número 14, aonde você vai também acompanhar parte desse texto. Mas, a princípio, nós vamos observar aí as bênçãos espirituais. Quando nós falamos de bênçãos espirituais, eu primeiro quero dizer a você que existe dois tipos de bênçãos: as bênçãos espirituais e as bênçãos naturais. As bênçãos espirituais e as bênçãos naturais, todo cristão ele recebe, todo cristão, todo aquele que é temente a Deus, ou seja, vou mais à frente, todo convertido, não é o convencido, o convertido. Aquele que é convertido, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele recebe as duas bênçãos, que eu vou explicar, as bênçãos naturais e as bênçãos espirituais. As bênçãos naturais, todo ser humano recebe, independente do credo religioso, ou se não pertencer a nenhuma igreja ou denominação, ou nenhuma seita, não importa a vida, seja ele um homicida, um fratricida, eu não sei, alguma coisa nesse mundo que ele venha a fazer parte, ou que esteja na mesa deste mundo, que não respeita a Deus, de qualquer maneira, essa pessoa recebe as bênçãos naturais. E quais são as bênçãos naturais? Vamos enumerar algumas, não dá para enumerar todas, podemos enumerar algumas. O sol são bênçãos naturais. Nós recebemos a vitamina através dos raios do sol que nos fazem andar aí neste mundo. Recebemos também, temos a lua, que são bênçãos naturais. Nós temos a alimentação, nós temos também um emprego, nós temos os carros, aqueles que têm as bicicletas, as motos, os sítios, as propriedades. Isso são bênçãos naturais. Tudo que é natural, é inerente a este mundo, para o nosso bem, são bênçãos naturais. Tá? A sua casa é um bem natural. Então, todos têm direito às bênçãos naturais. Porém, as bênçãos espirituais, somente os convertidos. Por isso que nós vamos tratar desse assunto agora, quando a Bíblia nos diz, no versículo 3, está claro aí, os irmãos podem observar: bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele é super bendito, quer dizer, as bênçãos vêm dele, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestes. Antes de entrar no tema propriamente dito, quando nós falamos das regiões celestes, é as nossas batalhas espirituais, tá? Nas regiões celestes, aonde você estiver, e claro, você sendo um convertido, você está em uma grande batalha espiritual. A batalha espiritual nós enfrentamos em casa, nós enfrentamos no trabalho, nós enfrentamos até através da existência nossa,
Quer dizer, a gente fica, às vezes, de quando em quando, a gente entra naquela situação, como Paulo, como Davi, e muitos outros entraram e diziam o seguinte para o Senhor: Senhor, estou angustiado. Até o próprio Jesus se entristeceu. Até o próprio Jesus se entristeceu e angustiou até a morte. Então nós também somos passivos de passar por isso. E por isso que nas regiões celestiais, por onde quer que você esteja, você vai estar numa região celestial, aonde você entra em uma batalha espiritual. Às vezes nós falamos de uma batalha espiritual e as pessoas não entendem o que é uma batalha espiritual. A batalha espiritual só quem enfrenta são os crentes, somente os convertidos. As pessoas que não são convertidas, elas não entram em batalha espiritual. Nós que batalhamos, porque o inimigo, ele vem com toda a sua força. Ele vem armado, preparado para nos enfrentar. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele nos garante a vitória. Pois bem, quando nós falamos dessas bênçãos espirituais, se você está com a Bíblia na mão, ou você está em casa, vai poder nos acompanhar desse lado aqui, lá, do nosso lado esquerdo, na parte superior, você vai acompanhar o versículo 4. Versículo 4, são 7 bênçãos espirituais que nós vamos falar nesta noite. A primeira delas está no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, está na tela. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a primeira bênção espiritual é ser escolhido por Deus, nos elegeu. Essa palavra é muito bonita, essa palavra se fala muito no nosso Brasil e no mundo. Eleição, vem de eleger. Então, a Bíblia diz que como Ele nos elegeu. Quando nós falamos em Deus nos elegeu, Ele nos elegeu somente a mim, a você, que estamos aqui na igreja, que somos crentes. Todos foram eleitos, tá? Todos foram eleitos. Presta atenção, porque tem muitos fazendo confusão com essa doutrina da eleição. Está fazendo uma confusão tremenda. Mas todos foram eleitos. Mas nem todos tomaram posse, porque só tomam posse aqueles que são, já acabei de falar há uns minutos atrás, os convertidos, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, aquele que entendeu que o lugar dele é no reino de Deus, aonde ele tem as suas raízes, aonde ele tem profundidade, aonde ele tem conhecimento, aonde ele é dirigido pelo próprio Espírito do Senhor. Então, ser escolhido por Deus é uma bênção. Ser escolhido por Deus é bênção espiritual, porque quando Deus nos escolhe, nós então colocamos a nossa vida à disposição dEle, nós temos tudo para fazer a vontade dEle e caminhar nesse mundo. Estamos numa plena campanha de missões mundiais. Tudo que nós vamos arrecadar, nós vamos levantar uma oferta especial para mandar para os missionários que estão nos campos. Então, nós fomos escolhidos para tal, e a Bíblia nos diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ali, como nos elegeu, ou seja, ele nos escolheu, ele escolheu você. Quem sabe você que está agora nos acompanhando pelas redes sociais, você também é um escolhido do Senhor. Vou dizer, quem sabe você é um escolhido do Senhor, mas você tem que tomar posse. Quando nós falamos de Ele nos elegeu, é o texto mais claro que temos, o mais comum a todos, como Ele também nos elegeu, nós podemos observar essa palavra elegeu para a eleição, quer dizer, politicamente falando. Politicamente falando, o que acontece? Muitos são eleitos, mas nem todos tomam posse, nem todos tomam uma cadeira lá no parlamento municipal, ou no parlamento estadual, ou federal, ou do Senado. Nem todos tomam posse, porque estão incompatíveis para tomar posse ou para assentar-se em uma daquelas cadeiras. Da mesma forma, é o ser humano. Somos eleitos, mas nem todos podem estar no reino de Deus, porque não estão preparados. No reino de Deus, nós temos que estar preparados. O nosso coração tem que estar puro. O nosso corpo tem que ser templo do Espírito Santo. Então, quando o Senhor nos escolhe para estar na sua presença, nós não vamos mais, nós vivemos essa bênção de Deus
como sermos escolhidos, como vamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Aí não mais vamos andar solitário, não vamos andar mais errante no mundo, mas vamos ter a direção do Espírito Santo do Senhor. Não mais andar solitário, mas andar na presença de Deus. Não sofrer por estar fora, por estar longe da presença do Senhor, mas nós somos escolhidos. E o escolhido, ele está nas mãos de Deus. É Deus que nos dirige. É Deus que nos dá a sabedoria. Então, se você entende que você é um escolhido de Deus, então coloca-se a fazer a vontade de Deus. Seja fiel, caminhe diante do Senhor, faça a vontade do Senhor e ouça a palavra quando Ele disse a todos nós, não disse só os discípulos, portanto ide, fazei discípulo. E quando Ele fala ide, Ele fala para mim ir pregar o Evangelho dentro da minha casa, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, para os meus filhos, a você que já é avô, para os seus netos, para as suas netas, para todos aqueles que se encontram ao seu redor na família. Por isso que a Bíblia nos diz, você é um escolhido, você foi eleito, mas você precisa tomar posse. A segunda coisa nós vamos encontrar no versículo 5. Versículo 5, Efésios 1, versículo 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha a palavra bonita, nos predestinou. Quer dizer, Ele já tinha nos escolhido. Você já estava escolhido pelo Senhor. Quer dizer, houve um predestino para você. Quando o homem caiu, ele caiu diante do Senhor, Deus já estava preparando tudo para o futuro. Ele já sabia, lá do tempo de Adão e Eva, que ele já precisava, lá no futuro, ter o Jesus para nos salvar. Mas ele já vinha de passo a passo. Quando ele tirou ali Adão saiu do jardim do Éden, aí aconteceu que os dois filhos que eram para continuar a caminhada, um morreu e o outro foi marcado porque era maldoso, era assassino. E Deus ainda foi trabalhando, veio com Abraão, depois com Isaac e Jacó, e foi até que chegou a Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Então Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então a segunda coisa que encontramos nesse texto aí, uma bênção, é ser adotado. É ser adotado. Algumas famílias adotam as crianças, e aí eles vão lá no orfanato, apadrinha aquela criança, fica um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco sai lá o veredito que pode adotar aquela criança. E a criança passa a ser acompanhada ali pelo psicólogo que vai àquela casa, pelo conselho tutelar, e daí a pouco sai a documentação, e a pessoa então registra aquela criança no seu nome, deu nome àquela criança. Então nós fomos adotados. Nós fomos adotados porque nós não somos filhos legítimos. O filho legítimo é Jesus. Então nós fomos adotados. E ganhamos o nome de cristão, filho de Deus. Hoje nós somos cristãos. As pessoas aí no mundo falam, esse aí é crente. E a palavra crente vem de Cristo. Cristo vem de cristão, aquele que serve o Senhor. Então, ser filho por adoção nos predestinou para a adoção de filhos. Então nós fomos adotados por Deus. E a palavra nos diz que agora temos o direito legal de filho. Temos o direito legal de filho, porque nós não tínhamos esse direito. Enquanto Jesus estava ali caminhando antes de morrer, nós estávamos ali perdidos. E se Ele não morresse naquela cruz, nós não teríamos o direito de salvação. O inimigo até que tentou, olha, eu te dou tudo isso e prostrado e me adorar. Então nós somos gratos a Deus, porque Jesus manteve a sua fidelidade. Ele morreu na cruz para nos salvar. E aí deu o direito legal de sermos chamados de filho. E isso agora estamos no mundo, isso está no mundo inteiro. O mundo inteiro sabe agora que nós somos cristãos. Cristãos porque fomos adotados pelo próprio Deus através da morte de Jesus. Então agora nós recebemos um nome legal, tá? Aqui nós temos o nome, o nosso nome aqui é esse, mas quando chegarmos diante do Senhor teremos um novo nome.
uma nova mentalidade. Nós, claro que não vamos entrar no céu com essa mentalidade, com esse conhecimento que nós temos aqui. Nós seremos transformados. E essa transformação, ela é de modo geral. Ela é tanto corporal como mental. Claro que lá nós não vamos conhecer nenhum daqueles que partiram deste mundo. Não temos como. Até que um cantor chamado Luiz de Carvalho, ele disse: primeiro, antes dos queridos, eu quero ver o meu Salvador. Claro que nós vamos ver o nosso Salvador, mas não vamos ver os nossos queridos, aqueles que partiram daqui, porque teremos um corpo celestial e uma mente diferente. Amados, ainda no versículo de número 7, nós temos a terceira bênção. E vamos ler esse versículo 7, acompanha conosco. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção de nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. E aí, nós vamos ser o quê? Redenção vem dos nossos delitos, nós vamos ser perdoados. A bênção, essa é a terceira bênção nas regiões celestes, é o perdão. Tudo aquilo que fizemos de errado, tudo aquilo que cometemos diante do Senhor, de falha, de injúria, maltratando os amigos, maltratando a família e pecando contra o Senhor, Deus perdoa. Pela manhã nós falamos de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem maravilhoso, e falamos que ele era um homem perfeito. Bem, para lá, e a gente pensa assim: Deus perdoou Davi? Perdoou, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, então ele era perfeito. Claro, Davi, ele era perfeitíssimo. E sabe aonde estava a perfeição de Davi? Porque ele errava e se arrependia, e Deus via isso no seu coração. Lembra que pela manhã eu havia falado que a família perfeita não é aquela família que vive ali 100% sem errar? Não existe. A família perfeita é aquela que erra, aquela que reconhece o seu erro, aquela que há o perdão e aquela que anda, sobretudo, na direção do Espírito Santo de Deus, e reconhece o Senhor como Deus da família. Então, Davi, ele foi denominado perfeito, mesmo sendo adúltero, sendo assassino, mas Davi, ele foi reconhecido o homem perfeito. Então, ele foi perdoado. E a terceira bênção nas regiões celestes é o perdão. Deus, ele perdoa. Não importa o que você fez, o que importa é o coração. Deus, ele olha o coração. Deus quer ver um arrependimento, ele quer ver uma mudança de vida. Quantos irmãos, quantos amigos, irmãos que estão entre nós e que ouvem a palavra do Senhor, estão pregando o Evangelho, um dia cometeram pecados, coisas terríveis, mas Deus perdoou, transformou. Muitos pregam o Evangelho como pastores, missionários, eu conheço muitos deles. Eu conheço um que tirou 3 anos de cadeia, hoje é um dos melhores missionários que eu conheço. Prega a palavra com o Senhor com ousadia, e olha que não é pastor, mas é um grande missionário da nossa junta de missões mundiais. Como Deus, ele é maravilhoso. Deus perdoou todos os delitos e pecados, e a Bíblia diz que segundo as riquezas da sua graça, Deus, ele é rico. E quando fala da riqueza da sua graça, é porque nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, mas o Senhor nos deu como penhor, como garantia, o Espírito Santo em nós, porque a graça do Senhor superabundou na minha e na sua vida. Por isso que nós devemos viver diante do Senhor de coração agradecido. E aí, a Bíblia nos diz que quando essas bênçãos do Senhor superabundam na nossa vida, e nos perdoando, nós não podemos mais aceitar nenhuma acusação, porque nenhuma acusação há para aqueles que vivem diante do Senhor. O inimigo pode apontar, mas Deus está vendo a vida de cada um. O inimigo, ele anda rodando como rodou a vida de Jó, e o Senhor chamou a atenção: o que você está fazendo por aqui? Ele disse: de rodear e passear sobre a terra. O Senhor: mas você está vendo algo a mais? Ele disse: sim, estou vendo a vida de Jó, o justo. Mas a graça do Senhor superabundou na vida de Jó, e Deus então mostrou ao inimigo que não tinha nenhuma acusação contra Jó. Todo aquele que vive piamente diante do Senhor, todo aquele que coloca a sua vida diante de Deus, todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não há acusação
contra o escolhido de Deus. A Bíblia diz, não há acusação. E aí, o crente ele anda de cabeça erguida e não mais com sentimento de culpa. Há muitas pessoas que andam com sentimento de culpa. Não há mais necessidade de andar por aí se martirizando, arrastando correntes. Porque o Espírito Santo, ele nos dá leveza, ele nos dá condições de andarmos de cabeça erguida. É muito bom andar sob o domínio do Espírito Santo do Senhor. A quarta bênção nós vamos encontrar no versículo 8. No versículo 8 vai nos mostrar claramente que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. E aí, ter a sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Só tem sabedoria aqueles que vivem sob o domínio do Espírito Santo. Viver sobre esta bênção de Deus aponta para ter a capacidade de colocar em prática o conhecimento aprendido. A gente lê a Bíblia e encontra a luz da palavra. Olha o que diz, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria. Sabedoria que teve Salomão, quando pôde resolver o problema daquelas duas mulheres, daquelas duas crianças, uma morreu e a outra está viva, ele resolveu com sabedoria. A sabedoria de Paulo, quando chegou diante daqueles sábios, que todos eles trouxeram palavras bonitas, lindas, e Paulo chegou ali com a palavra do Senhor. Sabedoria que tinha Pedro, que era iletrado, que quando ele pregou para uma grande multidão, disseram o seguinte: esse homem é iletrado. Que palavras bonitas são essas? Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, que vem da Bíblia, à luz do que nós lemos. As pessoas, às vezes, tentam explicar o que não sabem, mas aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, ele explica à luz do que leu. Ou seja, ele tira algo de valor do texto que ele leu. Então, a Bíblia nos fala desta bênção, sabedoria e prudência. Nós temos que ser prudentes por onde andamos, porque o inimigo ele é sagaz. O inimigo ele procura manchar, ou seja, denegrir a imagem do crente. Temos que ser prudentes. A prudência é muito importante. Às vezes nós temos que usar dessa prudência para que o inimigo não venha apontar contra nós. Temos que ter cuidado. A Bíblia diz claramente que Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência. E essa sabedoria nós devemos usar em algumas ocasiões. É verdade, vamos usar em algumas ocasiões. Ter equilíbrio nas atitudes e ações. A sabedoria nos faz ter aquele equilíbrio e saber entrar e sair em determinados lugares. A quinta bênção, vocês vão encontrar no versículo 9 e 10, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, tá? Ou fazendo-nos conhecer o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E aí vai nos dizer, viver o céu na terra. Só o crente é capaz de viver isso. Só o crente é capaz de viver o céu na terra, tá? Viver esta bênção de Deus aponta ser governado por Deus, deixar o Espírito Santo falar, porque nós não temos capacidade nenhuma de falar da Bíblia. Humanamente nós não temos como filosofar à luz da Bíblia, mas o Espírito Santo, ele nos traz a maior riqueza da sua palavra. E aí nós vamos ser governados por Deus, viver a cultura de Deus, viver os sinais sendo seguido por Ele e andar como Ele andou, sobrenatural. Quando as pessoas olham para você que é um cristão, uma cristã, uma pessoa de bem, uma pessoa de valor, uma pessoa espiritual, super espiritual, as pessoas logo falam: você é crente? Claro, porque vem em você o que eles não podem ver no mundo: a luz de Cristo, o semblante de Cristo, o andar de Cristo, o sentar de Cristo, o caminhar de Cristo. Somos diferentes. E aí nós temos palavra. Semana passada eu tive em duas situações diferentes. A primeira que
A primeira foi que eu cheguei no colégio, e quando eu cheguei lá no colégio, a diretora falou, olha, arrombaram o colégio, a porta está ali, e aí eu fui lá ajeitar para botar a porta no lugar, consegui, né? Através daquilo, do conhecimento que Deus me deu, colocamos a porta no lugar. Mas antes disso eu fui em casa pegar uma ferramenta que eu precisava para poder ajudar, porque no colégio não tinha, talvez eu teria que apanhar com alguém, mas não precisei. Mas no caminho encontrei um homem. E ele estava triste, ele estava abaixado lá de uma Kombi, e a esposa de um pastor da Assembleia de Deus, muito meu amigo, estava ali triste, apavorada, e me chamou, pastor, vem cá, e eu fui, e cheguei ali, o que está acontecendo? Esse homem quer se matar, e ele diz que vai tirar a sua vida hoje. E eu fiquei ali parado, eu olhei para ele, eu disse, deixa eu sentar um pouquinho, sentei naquela escada e conversei com aquele homem, e eu disse para aquele homem, o nome dele é Tiago, eu disse, Tiago, por que você quer se matar? Eu não quero viver, pastor, eu cansei de viver. Eu fui no ponto-chave, né? Quando você tem uma cobra e ela quer te pegar, você vai no meio, dá uma pancada, e ela não vai mais se atacar, ela fica parada ali, né? Para lá e para cá, porque você não utilizou ela não vai mais atacar você. E eu fui no ponto fraco, mexi no ponto que ele mais ia se sacudir. Perguntei, você tem esposa? Ele disse, tem. Aí a esposa do pastor falou, botou ele para fora de casa. Tá. Você tem filho? Tem uma filha. Quantos anos tem? 3 anos. Você não ama a sua filha. Aí ele regalou o olho para mim, não, eu amo a minha filha. Você não ama. Se você amasse a sua filha, você não ia fazer a sua filha sofrer. Mas pastor, eu não vou fazer minha filha sofrer. Ela vai sofrer no futuro. Sua vida vai acabar aqui, e quando acabar aqui você vai sofrer no inferno, você vai ficar sofrendo no inferno, e a sua filha vai ficar lembrando, papai tirou a própria vida dele, vai carregar isso para o resto da vida. E ele então parou naquele momento, e eu disse, você quer fazer a sua filha sofrer? E ele disse, não. Eu falei duro, eu falei com coisa que estava brigando com ele. Ele disse, não, pastor, não vou fazer isso. E quando foi ontem, a esposa, fizemos uma doação para aquela família do pastor, para levar para a sua igreja, e ela disse, pastor, estou tão alegre que aquele rapaz está ali todo feliz, e ele não tirou a vida, está alegre, ele quer viver. Amém? Como Deus é bondoso! É isso que é viver o céu na terra. Nós temos que buscar a sabedoria, o conhecimento do Senhor e, sobretudo, o pulso da verdade. Falar a verdade para as pessoas precisam ouvir a verdade. Só os cristãos, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, ele tem o poder de mudar muitos corações. Você é capaz de fazer isso. Vamos viver o céu na terra. Só o crente pode viver isso, porque ele tem conhecimento de Deus, ele vai andar com Deus, ele vai fazer os sinais de Deus, e até milagre nós podemos fazer. Quer dizer, o Espírito de Deus. E isso foi um milagre que aconteceu na vida daquele rapaz. E eu disse para ele, a vida pertence a Deus, a vida não pertence a você, e só Deus pode tirar a sua vida, porque Ele te deu. A sexta bênção que nós vamos encontrar aí, espirituais, está no versículo 11 e o versículo 14. Versículo 11 diz assim, nele digo, na qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 14, o qual é o penhor, quer dizer, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ter a garantia da herança. As pessoas estão vivendo no mundo, estão pensando que vai acabar tudo aqui. É assim que está acontecendo. As pessoas não estão dando valor à vida, as pessoas não estão dando valor ao que Jesus fez na cruz. Mas a Bíblia nos diz que viver esta bênção de Deus aponta, crer que a eternidade com Deus é real. A eternidade com Deus é uma realidade. Nós vivemos hoje no reino de Deus e somos cristãos. Nós não servimos o Senhor, não por medo da morte, não por medo do inferno, mas nós hoje temos prazer de servir o Senhor. Nós temos uma garantia, é o penhor de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, nos dando conhecimento, nos mostra que o céu é uma realidade para cada um de nós. E aí, nós temos essa expectativa de herdar a vida eterna, ou seja, de estar um dia com o Senhor na glória, porque a vida eterna já temos. A vida eterna, cada um de nós que somos temente ao Senhor,
na qual o Espírito Santo dirige a nossa vida, já temos a vida eterna. Já eternizamos, já aqui no reino de Deus, e vamos um dia estar na presença do Senhor. Nós temos a certeza da salvação e temos a certeza da perspectiva de receber o galardão. Chegamos diante do Senhor, Ele vai dizer: vinde bendito meu Pai, possuí por herança o reino do céu. Está preparado dentro da fundação do mundo para cada um de vocês. E você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Deus também tem um projeto de vida para você. Deus tem um projeto de vida para a sua família. Deus ama cada um de vocês. Deus, Ele quer mudar o curso da sua mente. Deus quer fazer superabundar as bênçãos espirituais na sua família. Você precisa acreditar no Senhor. E a última bênção está no versículo 13. Versículo 13, vamos acompanhar o versículo 13, na qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Deus prometeu, o próprio Jesus disse: é necessário que eu vá e que venha um Consolador. E o Espírito Santo, ele está na minha vida, está na sua vida. Foi a promessa de Deus. Hoje nós vivemos essa bênção de Deus, e essa bênção de Deus aponta para a plenitude do Espírito Santo. E quando nós falamos da plenitude, é o enchimento do conhecimento. A vida do crente que é cheio do Espírito pode fechar as Bíblias, pode fechar os livros, não precisa abrir mais nada, e pode dar a ele um microfone, pode dar uma multidão. Ele tem um sermão, tem vários sermões para ele ministrar para as pessoas sem ler a Bíblia. Ele vai citar e vai trazer os apontamentos que já se encontram na sua mente, no seu coração. Sabe por quê? Porque ele tem o Espírito Santo na sua vida. Então nós fomos selados. O que significa isso? Está garantido a salvação. O meu lugar no céu está garantido, o seu lugar no céu está garantido, mas a você que ainda não fez, não colocou a sua vida diante do Senhor, você precisa garantir isso. E a única forma de você garantir o seu lugar no céu é aceitando Jesus, é convidando Jesus para fazer parte da sua vida. A Bíblia nos diz que Deus, Ele deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de uma maneira especial. Ele amou o mundo, Ele amou você, Ele amou sua família. Hoje nós estamos vendo as pessoas vivendo controvérsias nas famílias. As pessoas não se entendem. As pessoas estão vivendo os problemas sérios nas famílias, porque Deus não tem sido o Deus da família. Deus, Ele quer dirigir a sua família, Deus quer dirigir a sua vida, Deus quer fazer mudança na sua vida. Mas você precisa conhecer esse Deus. Lá em Filipenses 4, versículo 19, Filipenses 4, 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E o meu Deus, tá? E o seu Deus, e o Deus que pode ser seu, ou seja, na sua vida, se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai suprir as suas necessidades. Nós temos necessidade, e a maior necessidade que nós temos é de ser feliz. Há muitas pessoas infelizes. Nesse momento, talvez se pudéssemos abrir um portal e olhar lá para fora, para o mundo, veríamos o que lá? Pessoas que tiraram suas próprias vidas, pais chorando porque mataram os seus filhos, que estavam envolvidos com tráfico de drogas, estavam envolvidos nas coisas que não prestam. Mas se as famílias olhar para o Senhor, Ele vai suprir o desejo de cada um. Como diz ali: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Somente o Senhor pode fazer isso. Vamos relembrar um pouquinho as 7 bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ser escolhido para estar na presença de Deus. Você foi eleito. Toma posse. Nem todos, eu disse que nem todos que são eleitos tomam posse, como na carreira política. As pessoas tiveram lá uma multidão de votos, muito que poderiam ser eleitos, mas poderia tomar posse, mas não tomou. Tinha problema com a justiça. Tem pessoas com problema da justiça, e ele então entra e sai, ou nem entra. Então, para tomar posse, para viver essa vida de eleito, precisa ter Jesus no controle da sua vida, o Espírito Santo. Outro, ser filho por adoção.
tá? As vezes as pessoas batem no peito e dizem, não, eu sou salvo, eu vou para o céu. O eu tem que morrer. Nós temos que esperar no Senhor, nós temos que estar à disposição do Senhor, nós temos que deixar o Espírito Santo nos dirigir. Quando falamos que somos filhos do Senhor, porque não somos. Mas como somos humildes e deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, Ele vai nos usar para pregar, para palestrar, para cantar, para fazer os propósitos do Senhor, para ajudar os nossos missionários no campo de missões. Lembra que no último domingo, nós vamos trazer uma oferta especial. Se você é um filho de Deus, se você é temente a Deus, aquilo que você puder dar, você vai dar, não importa o tamanho da oferta. Como aquela viúva, ela foi lá e entregou uma moedinha, e tinha muito valor, porque ela deu de coração, porque ela foi eleita pelo Senhor, e ela tomou posse, e ela estava diante do Senhor. A terceira coisa é ser perdoado, a quarta coisa é ter sabedoria e prudência, a quinta é viver o céu aqui na terra, a sexta é ter garantia da herança, e por último, ser selado pelo Espírito Santo. Se você é selado pelo Espírito Santo, se você é servo de Deus, certamente você vai cumprir a vontade do Senhor. Mas se você ainda não tem cumprido a palavra do Senhor, não tem andado com integridade dentro do Senhor, faça isso hoje, agora. Coloque a sua vida à disposição do Senhor, porque Deus tem projeto para você. Deus tem promessas especiais para a sua família, e Ele quer transformar primeiro o seu coração, e após a sua família. É só você lembrar daquele homem que estava ali com Filipe. A Bíblia diz que Filipe, ele batizou não só aquele homem, mas batizou também toda a sua casa. A Bíblia diz também que Paulo não só batizou Lídia, mas batizou toda a sua casa. Então as bênçãos foram completas. Deus, Ele quer a família. Deus, Ele quer cuidar de todos da família. Lembra disso. Lembra disso. Não esqueça. Deus tem um projeto para você. Deus abençoe a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe toda a igreja. Vamos colocar de pé. Pastor Elvis vai estar vindo aqui. Nós vamos estar orando ao Senhor e pedindo a Deus todas as bênçãos dos céus para a sua vida, para a sua casa. Obrigado a todos aqui presentes. Continue servindo o Senhor. Deus abençoe os nossos amados irmãos que nos visitam. Oremos. Pai de amor, Deus grandioso, poderoso, Deus justo, amoroso e sábio, nós louvamos, Pai, o Teu santo e precioso nome, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor providenciou para nós justiça através do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, porque pela graça nós somos salvos, ó Pai. Isso não vem de nós, mas é um dom do Senhor, é um presente que o Senhor nos deu através do sacrifício de Jesus Cristo, ó Pai. E que essa mensagem nessa noite tenha alcançado corações, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo, ó Pai, tenha falado a cada coração de forma poderosa, ó Pai, transformando em nós aquilo que é necessário transformar, tirando, ó Pai, do nosso coração, da nossa vida, aquilo que não é do Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor, ó Pai, que possamos viver a Tua vontade, que é boa, que é agradável, ó Pai, que possamos viver direcionados pelo Teu Santo e Divino Espírito, ó Pai. E cada um de nós, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor grandioso, sejamos a cada dia transformados, ó Pai, sejamos cada dia mais parecidos com aquele com o qual declaramos seguir, o Seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Que seja formado em nós o caráter de Jesus Cristo, amoroso, bondoso, obediente, ó Pai, perdoador. Que cada um de nós, ó Pai, através do Seu Espírito Santo, possamos, ó Pai, ser um reflexo de Jesus Cristo, refletir a Tua glória, onde quer que nós possamos passar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Helenilson. Obrigado pela vida da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Obrigado por cada vida, por cada família aqui nesta noite, ó Pai, que recebeu a Tua palavra, que esses corações tenham recebido a Sua palavra com alegria e assim sendo transformados naquilo que é necessário. Muito obrigado, Pai. Dirija cada um de nós aqui para as nossas casas e que durante a semana possa ser refletido no nosso comportamento, onde quer que nós passarmos, que seja visto, ó Pai,
a tua glória, o reflexo do Senhor. Não sejamos somente mais um que se diz crente, mas que possamos refletir a Cristo onde quer que nós passemos, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Oração silenciosa, estamos nos despedindo.